neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Foi um milagre. E nada negarás, Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Deus não tem nacionalidade. Portanto, Deus não é brasileiro.
Deus tem um reino. Deus não tem netos, Ele é um pai. Você tem que ser renascido. Ele é um rei justo. Ele ama perdoar. Gosta de oferecer uma oportunidade, a sua graça. Graça é favor imerecido. Isto quer dizer perdão, posição, salvação alcançada sem merecimento, sem mérito próprio. Vem de uma soberania. Esta vem de Deus, Jeová, Jesus Cristo. Ouvintes, na carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do verso 9, nós encontramos escrito na Bíblia Sagrada, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O apóstolo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, note a soberania: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder,
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Não os meus nomes, o meu nome. Os apóstolos souberam qual é esse nome. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando aqui é Jeová, do Velho Testamento. É o Jesus do Novo Testamento. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amolece a quem quer e endurece o coração de quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó. Foi Deus quem endureceu. Foi Deus quem endureceu o coração dos judeus para crucificarem a Cristo para a nossa salvação. Paulo continua: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quando Deus chama, quando Deus quer, quem poderá resistir à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, fazendo interrogação? E por quê? E por que disto? E por que aquilo? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Há vasos de honra e vasos de desonra dentro de uma casa. Você precisa de todos eles. E os membros de menos honra, diz São Paulo, a eles damos mais honra. Você não quer ficar sem seus membros desonrosos. Pelo contrário, você dá mais honra, o que pouco se faz nesses dias. Agora, voltando ao assunto graça, favor imerecido, em síntese, favor imerecido, receber, alcançar uma coisa que não merece. Se tem um homem que não merece pregar a mensagem do século do profeta desta era, é este que vos fala. Isso é graça. Agora vamos lá. Desde que é imerecido, então coloca todos sem condição. E que diz Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 3, verso 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. No tempo que Paulo escreveu isto, existiam sumos pontífices, homens que, quando falavam baseados na verdade do Velho Testamento. Quando um sacerdote abençoava, por exemplo, uma mulher, ainda que ela fosse estéril, ela daria à luz o filho. No caso de Ana, Eli, um homem que morreu por causa da má criação dos filhos. Quebrou o pescoço. Mas ele foi quem falou a palavra a Ana. Vai-te em paz. Deus ouviu a tua petição. E desta palavra veio Samuel, porque o seu semblante mudou. Ela passou a comer. Esteve com seu esposo e concebeu e deu à luz um profeta no qual Deus manifestou os 3 ofícios. Depois foi o povo, pela escolha natural, que quis 3 pessoas distintas: rei, sacerdote, profeta. Distintamente. Mas Deus exercia tudo isso numa pessoa só, em Samuel, como exerce tudo isso em Jesus Cristo. Isso não te esclarece? Para chegar até a graça, você tem que chegar nisto. Quem é este que perdoa pecados? Vai-te, perdoados estão os teus pecados. Melhor do que ninguém, eles, os sacerdotes, sabiam que somente Deus podia fazer aquilo. Agora, vem o desafio. Haveria acepção de pessoas? Porque o que nós estamos lendo na carta aos Romanos, capítulo 9, está dizendo que mesmo antes de Jacó e Esaú nascerem, terem feito bem ou mal, Deus havia aborrecido a Esaú
e amado a Jacó. Ele próprio falou: amei Jacó e aborreci Esaú. E Paulo faz uma pergunta pela razão daqueles que gostam de perguntar a Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Que Deus é parcial? De maneira nenhuma. Porque uns são pobres, outros são ricos. Você já pensou se todo mundo fosse rico? Milionário? E você já pensou se todo mundo fosse pobre? Você já pensou que se todos os animais irracionais que existissem fossem somente cachorros, cavalos? Pense um pouquinho. Se todos os membros do corpo fossem iguais, teríamos apenas uma forma. E você vê quando é que se encontram as impressões digitais de um homem que seja igual. Lá no princípio, Deus pôs um sinal em Caim. Lá estava a sua impressão digital. Está na sua mão, está no seu polegar, está nos seus dedos. As impressões digitais. Mas Deus pôs uma marca no homem que caracteriza como sua propriedade. Conta-se de compradores de madeira. Eles compravam a madeira cá, muito longe, na cabeceira de um rio muito grande, e soltavam esta madeira na água. Mas cada tora de madeira tinha uma marca que a água não tirava, o tempo não podia tirar. Quando chegava lá embaixo, lá estavam os proprietários, as pessoas devidas, a alfândega, para reconhecerem cada marca. O tempo não tirava, a água não lavava, podiam ter se misturado, mas chegava lá cada um com sua marca. Deus pôs o dedo polegar na Maria Madalena, na Raabe, no Moisés, não vou falar só de mulheres que foram perdidas, em Davi. Davi decretou sua sentença: este homem deve morrer. Este homem precisa de morrer. E ele estava falando de si mesmo porque a justiça de Deus habitava nele. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Se você tem Deus, a justiça de Deus habita em você. Você é imparcial. Mas veja, acompanhe os passos de Deus nesse sentido e você vai se encontrar num lugar muito privilegiada. Você não vai encontrar que Deus tem netos, aos quais considera como segundo filhos e não corrigem como corrigiram os filhos e assim por diante. Deus não é um velho barbudo. Essas alturas seu filho já estaria caducando. E onde está sua esposa? Deus não é um velho barbudo. Jesus não é um filho. Assim como dizem. E onde está a mãe de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito Santo. E Deus é Espírito Santo. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Isso é graça. Se esta graça lhe é oferecida, não importa quem seja você. Quantas pessoas boas, religiosas, líderes não viram em Jesus Cristo o que pessoas marginalizadas viram? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem estava falando isso? Agora, o que os sacerdotes viam lá na cruz? Disse que era filho de Deus, então desce da cruz. Veja, acertamos. Crucificamos um embusteiro, um salteador. Mas o ladrão olhou ali e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
quando Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, perguntou, eles responderam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, ou, se fosse agora, outros diziam, nós crimos na ressurreição, então é o irmão Branham que ressuscitou, e assim por diante. Mas Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e não foi a carne, não foi o sangue, não foi a inteligência, não foi a teologia que respondeu aquilo. Foi o próprio Pai. Isso é graça. Conhecer, ver Deus, ver o Pai no Filho é graça. Ver o Filho no Pai é graça. Ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é graça, é favor que você não merece, que eu não mereço. É predestinação. Mas que assunto, hein? Predestinação. Antes de fazer bem ou mal, já é amado, já está com a marca. Eles creem tanto em destino. Foi o destino dela, foi o destino dele. Oh, sim, depende da subscrita, depende do selo, do porte pago, do código postal, então a carta tem aquele destino. Se é para o norte, vai para o norte, se é para o sul, é para o sul. E quem subscritou este envelope que chama-se você? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo que está na terra? Deus, porque Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Ele escreve nas tábuas do coração a sua lei. Ele marca. Esta casa é reservada para Deus. Deus mostra sua graça. Agora, isto é um assunto não para emocionar, não para sensação, mas é um assunto para meditação. É um assunto para aceitação e para uma análise introspectiva que vem, de fato, encontrar coerência, reciprocidade naquele coração que esperava, que espera como Simeão esperava, ver um menino. Ora, um menino tão comum como os demais, na aparência, mas quando tomou a criança, disse, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua graça, a tua salvação. Você já viu a infinita graça? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez... Receba agora, pela fé, isto que você está crendo. Você tem o que você crê. Neste momento, perdão dos seus pecados e qualquer outra coisa que esteja dentro do plano da graça, em nome de Jesus Cristo. Não importa se você mereça ou não. Deus te abençoe com o que você crê nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os tempos e as coisas se mudam. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera: Jesus nunca há de mudar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se
mas Cristo jamais mudará. Para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará. Para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virá. A vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará. Para sempre o mesmo será. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz, o meu Senhor. Não trates de forçar alguém a algo. Mas de meu Jesus, não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus. Os tempos e as coisas se mudam. As doutrinas dos homens também se mudam. Os amigos mudam. Mas Jesus Cristo permanece o mesmo. E ao pecador traz salvação. O meu Senhor desejo ouvir, oh, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, oh, fale mais de meu Jesus.
Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode ter muita força, quem pode ter muita violência, quem tem poder para forçar, não o faz. Não usa o poder para forçar, mas usa o espírito, usa o coração. Deus muda o homem por dentro. Deus dirige o homem pelo lado de dentro. Deus se torna em o homem da máquina. Os tempos e as coisas se mudam. As doutrinas variam. Sofrem reformas. Tem que acatar e aceitar os tempos modernos. O certo é que a doutrina apostólica nunca mudou e jamais mudará. Isto porque ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. E a palavra é Deus e Deus é a palavra. E o profeta desta era diz: não trates de forçar alguém a algo. Isto quer dizer, não trates de forçar alguém a fazer algo, a ser algo. Que tal esse rapaz que vem a ser um médico simplesmente para atender a posição da família? Ser um doutor fulano de tal, forçado pela posição social. Daí, um montão de mercenários, um montão de desinteressados pela vida humana, de profissionais apenas. Que tal você forçar seu filho a ser um pregador e daí termos um falso mestre? Isto não é para quem quer, isto não é para quem corre, isto é para quem Deus chama. Como ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer o bem ou o mal. Mesmo trazendo um nome que quer dizer trapaceiro, ele amou a Jacó. Ele o designou, ele o predestinou para ser um príncipe com Deus, Israel. Esta é a escolha da soberania, e não o faz pela força, pelo constrangimento da sociedade e das religiões. Deus não tem respeito por estas coisas humanas. Deus é soberano em suas decisões. E Ele não importa se alguém vai blasfemar, jogar pó para cima, cuspir no ar. Ele não importa se alguém vai morrer, mas Ele, de todos os modos, faz operar o seu querer, a sua vontade, através de sua soberania. Jamais Ele seria amor, jamais Ele seria benevolência e misericórdia, se Ele não fosse de fato soberano. Se os homens querem e fazem o que quer, por que não pode Deus fazer o que Ele quer também? Por que não pode Ele amar uma Maria Madalena e salvá-la, enquanto madames, por escolha própria, por acharem que estão perfeitas, por nunca terem prostituído, irem para o inferno
e uma samaritana, um ladrão, irem para os céus. O profeta continua dizendo: não trates de forçar alguém. João, sua mãe morreu orando por você. Aceite a Cristo. Há muita conveniência oferecida para um homem ou uma mulher ingressar numa ordem religiosa. Há um serviço social. Há mulheres trabalhando para aumentar os seus grupos. Essa é a força da religião. É o poder, o grande templo, a grande catedral. Força, mas não é por força. É pelo coração, é pelo espírito. As religiões tentam e chegam a conseguir adeptos, isto é, fiéis, de acordo com suas doutrinas. E qualquer um pode preencher seus requisitos, desde que aceite aquele espírito e se sujeite àquela força, àquela violência espiritual. Ora, se as religiões conseguem fazê-lo, muito mais Deus. Se as religiões conseguem adeptos e fiéis que dão suas vidas por elas, e até matam por elas, cuidando fazer um serviço para Deus, ora, sim, isto é verdade. Elas conseguem, mas e Deus não consegue ter um povo? Deus não tem fiéis também? Diretamente, não através de intermediários e medianeiros. Deus em seu corpo. Deus consegue, sim. Se o homem consegue, muito mais Deus. Só que com uma grande diferença. Os homens conseguem pela força, pela religião, pela aparência, pelas conveniências sociais, pela força, não é? Deus consegue pelo seu espírito, compungindo os corações, pelo lado de dentro, como o homem da máquina. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, nós encontramos que quase 3.000 almas, pessoas que ouviam tudo ao contrário de Jesus Cristo, pessoas que ouviam de seus mestres coisas horríveis e que eram mantidas pela força da lei. Quase 3.000 almas tiveram seus corações compungidos. Foi Deus por dentro, não pela força da lei, não pela força da tradição, não pela força da sociedade, da religião, não pela aparência dos templos, das sinagogas, mas pelo coração. E tendo seus corações compungidos, obedeceram à doutrina imutável. Se um dia os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo, por que mudarem isto? Por que fizeram isto nos títulos 325 anos depois de Jesus Cristo? É porque os homens mudam. E ela, a grande meretriz de Apocalipse, mudaria até os tempos, o calendário, mudaria as coisas, perverteria a doutrina para si, porque ninguém pode perverter a Bíblia Sagrada. Torce-a para a sua própria destruição. O profeta desta era diz: pela graça, creio que estou dirigindo a noiva de Jesus Cristo. Agora, não é pela força que ele dirige, não é pelo legalismo, nunca foi pela força, pela violência. Ele poderia fazê-lo, ele poderia manter
a todos sob seus caprichos pessoais. Mas não, ele nunca o fez. Ele tem dirigido a noiva de Jesus Cristo pelo coração. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. A sua mensagem até hoje muda as pessoas. A sua mensagem tem levado as pessoas a voltarem ao batismo correto, a verem o Senhor Jesus Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo, como a imagem do Deus invisível, ver o cumprimento do que Ele próprio diz: quem vê a mim vê o Pai. Ora, meus ouvintes, pensem nisto. As religiões podem fazer muita coisa, serviços sociais e até moralizar o homem, mas elas não podem fazer o essencial. Elas não podem levar as pessoas ao novo nascimento. Não, elas são como um ovo de uma galinha que nunca andou com um galo. Elas são assim. Elas podem, na verdade, pôr em alguma coisa como aquela galinha pode fazê-lo. Tudo é ovo, casca, clara, gema, e até uma coisa que parece com um pintainho lá dentro. Mas põe aquilo no calor da chocadeira, põe aquilo no calor da própria galinha, e você terá uma coisa fétida apenas depois de 21 dias. Você nunca terá uma vida daquilo, porque a força não pode fazer isto. A mecânica não pode fazer isto. Ela tinha que andar com o galo. Assim também a igreja, ela tem que andar com Cristo para manifestar o Filho de Deus. Você sabe que Deus usou a lei natural para vir ao mundo? Ele fertilizou um óvulo e o trouxe ao ventre de Maria e se sujeitou a estas condições para nascer, e uma vez nascido de mulher, então seria filho. Mas quem é o Pai? O Pai é o Espírito Santo, porque Deus é Espírito e só pode ser santo. E é através do Espírito que Ele penetra no lugar que o bisturi do homem não penetra. É através do Espírito que Ele tira o pecado, extirpa pela raiz. É através do Espírito que nos guiaria em toda a verdade, não pela força, não pelo cabresto, mas como a pomba dirigiu o cordeiro, simplesmente através do sinal. O sinal é o suficiente para guiar o cristão em toda a verdade. O sinal é o Espírito de verdade que nos faria lembrar de todas as coisas e nos guiaria nesta verdade. O Senhor é o meu pastor. O pastor é guia. O pastor guia indo na frente. Ele não precisa estar tangendo daqui, com cuidado dali, questionando acolá com a ovelha. Não. Ele vai à frente e ela passa entre todas as coisas laterais, cabisbaixas, e segue os seus passos. E aí então pode-se cantar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guia, que me guia pelo coração, que me guia pelo Espírito. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma. E estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, nada me
Nas veredas da justiça ele me guia, refrigera minha alma angustiada. Não trates de forçar alguém a fazer algo. Não trates de fazer-se a si mesmo um pássaro raro. Antes descanse no poder de Deus. Descanse as suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Muito mais, a sua alma, o seu espírito. E creia que ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, Ele te guiará. Você atravessará, sairá do outro lado. Agora, neste momento, com fé no seu coração, Deus te abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Batendo está, o Salvador batendo está.